Ótimo. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando a nossa live, né? É a nossa primeira live da Formação Exma. Eu sou o Regis Lima, sou professor, educador. Ó, João. Estou trabalhando na área de ensino profissionalizante e nós estamos aí fazendo agora um trabalho que é um trabalho novo para nós, né? Que nós estamos mexendo agora com a parte de lives, né? Fazendo produções em live. A gente não trabalhava assim, a gente trabalhava mais presencialmente, mas com essa situação que nós estamos vivendo agora, a gente teve que se adaptar, teve que mexer as nossas competências aí para poder administrar essa situação e poder não parar de estar educando, de estar ensinando, né? De estar mostrando realmente tudo aquilo que a gente quer e que a gente acha que vocês merecem, né? Então, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né, que é um tema super interessante, porque é um tema atual, né, um tema que hoje todos nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, né, que mexe com a cabeça de todos, né, principalmente de quem está no mercado de trabalho ou aqueles que estão buscando o mercado de trabalho, aqueles que estão preocupados aí em realmente encontrar o seu caminho, o seu propósito, né, a sua carreira. Né? E é por isso que é importante esse tema. Mas antes de falar sobre esse tema aí, eu queria que vocês, só para a gente poder ter uma ideia aqui das pessoas que estão interagindo com a gente, coloca aí no bate-papo para a gente de onde vocês são, tá? E o nome de onde vocês são, e de preferência também, porque é importante, já que a gente vai falar sobre carreira, né? A profissão de cada um. Se não tiver nenhuma profissão ainda, coloca estudante, né? Se for um universitário, coloca universitário. Se for uma pessoa que já está trabalhando na área profissional, um pai, uma mãe, coloca também a sua profissão, né? Que é para a gente ter uma ideia de quem está participando mais ativamente aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, colocar aí. Vamos ver quem é que está chegando aí. Guilherme, boa noite. Quem mais está aí? Vamos colocar aí, gente, a profissão de vocês é importante para a gente poder realmente direcionar esse papo aqui de uma forma melhor. Aí, Luan, Brasília, estudante, maravilha, irmã. Ótimo. É bom sempre a gente estar falando com o estudante, porque eu tenho um contato muito próximo com eles há muitos anos, né? E me empolga muito trabalhar com essa galera da geração X e YZ, né? Que é a geração que nós estamos agora trabalhando. E esse projeto, que mais tarde eu vou falar sobre ele, vai ser um projeto muito interessante, especialmente para quem está estudando, né, ainda, está começando a entrar no segundo grau, aqueles que estão se formando no segundo grau e aqueles que estão entrando na faculdade também. É bem interessante esse projeto, a gente vai mencionar muito sobre ele, que é o projeto Exma, né? E tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com esse projeto e vão até buscar mais informações. Mas no final da palestra a gente vai falar o nosso Instagram, né, onde é que você pode entrar em contato com a gente. Heloísa, Brasília, muito bom. Guilherme, de Minas também, né? Uberlândia, olha aí, cidade da minha filha, que maravilha. Seja bem-vindo, Guilherme. Logo, logo nós estaremos expandindo para aí também o nosso projeto, né? A ideia é que a gente possa abranger a maioria de vocês, de preferência nos grandes estados aí, né? O projeto tende a crescer muito e vocês vão entender a importância desse projeto, Exma. Seja você um pai, seja você uma mãe, seja você um estudante, tá? Vocês vão entender muito que é fundamental vocês perceberem como que esse projeto pode alavancar a carreira dos profissionais, né, que estão realmente buscando agora ingressar no mercado de trabalho. Ok?
Beleza, pessoal, maravilha. Vamos começar então a falar sobre o nosso tema, né? Eu vou começar aqui a passar um slide para vocês. Qualquer situação que aconteça, perdoem, porque nós estamos aí na nossa primeira live, né? Então nós estamos aí nos acostumando a fazer essas adaptações, tá? Mas vocês vão perceber que pela palestra de hoje, tudo tem muito a ver com a palestra que nós vamos falar hoje, tá? Então, vamos ver aqui, vamos começar falando sobre o tema, né? Deixa eu só botar aqui a apresentação. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, o nosso tema é um tema bem interessante, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, outros não, né? Talvez o pessoal que já trabalha, já esteja mexendo no mercado de trabalho, já conheça, né? Que é o nosso VUCA, né? O que seria o VUCA, né? E quais as lições que essa pandemia, que esse vírus, né, do Covid, está trazendo para a carreira, né, das pessoas, né? Será que são coisas boas? Será que são coisas ruins, né? A gente tem que ver pelos dois ângulos, né? E se você percebe, existem os dois ângulos. Às vezes a gente está sob uma tensão, né, sobre uma situação avessa, e a gente só vê o lado negativo, né? Esquece de ver também que existem alguns pontos positivos em tudo que acontece, né? Isso é uma maneira da gente pensar de forma diferente. Aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio, né, que você deve conhecer, né? Você, de um lado, você pode enxergar de uma forma, do outro lado, você pode enxergar de outra, né? Então, essa situação do Covid trouxe realmente uma situação estressante, muitas pessoas foram desempregadas, né? Perderam, saíram dos seus empregos, né? Outras tiveram problemas com a empresa, tiveram que fechar a empresa, fechar negócios, estão perdendo dinheiro, mas também a gente tem que ver por outro lado, né? O que está acontecendo com muitas das pessoas que hoje estão em casa, isoladas, fechadas, né? Estão ganhando competências. Se você pensar, muitas delas estão adquirindo competências novas, né? Habilidades novas, coisas que realmente elas talvez não tivessem oportunidade de fazer isso na empresa onde trabalhavam, né? E essas competências, essas habilidades que estão sendo adquiridas, elas vão somar lá na frente para que você se torne um profissional melhor, né? Para que você se torne um profissional mais requisitado, para que o mercado de trabalho absorva você com mais facilidade. Eu sei que a ideia de se pensar dessa forma, para quem está desempregado, né, é um pensamento em que o cara está realmente pensando em outra situação, né? Poxa, como é que eu vou conseguir o dinheiro para pagar minhas contas? Como é que eu vou conseguir o dinheiro para pagar a escola do meu filho e tudo mais, né? Mas tudo isso, uma hora vai passar, a gente sabe que vai passar. E é esse ponto que vocês têm que focar agora, profissionais, né, estudantes, é esse ponto exato que vocês têm que pensar. Como vai passar, eu já tenho que começar a pensar nisso, né? Quando passar, como é que eu vou me atualizar para que, quando isso terminar, tudo isso terminar, eu possa estar uma pessoa melhor, sair melhor dessa situação, né? É tudo isso que nós queremos, ok? Então, vamos começar pensando o seguinte, me apresentando para vocês, né? Talvez alguns já sejam meus alunos, né? A gente fez uma chamada para alguns alunos nossos da escola técnica. Eu quero agradecer muito o diretor da escola, né? O Jacques, por ele ter possibilitado a gente fazer essa chamada para os alunos da escola, né? A ideia é por que a gente trabalha mais com as escolas, né? Porque é ali que a gente tem a maioria dos jovens que estão agora ingressando no mercado de trabalho, que estão agora procurando alguma situação para se engajar, né? Muitos desses jovens não têm nem ideia ainda de qual carreira eles querem seguir, né? Qual é a carreira que eu quero, o que realmente eu quero da vida, o que realmente me desperta, o que me traz paixão de fazer, né? Então, quando você está nessa situação em que muitas perguntas aparecem na sua mente, né, você gera uma série de dúvidas e uma série de conflitos.
E esses conflitos só vão ser resolvidos quando você realmente começar a responder as suas perguntas internas, né? É um diálogo interno que você está tendo, uma briga interna, e essa briga interna só vai ser resolvida quando você partir para a ação e começar a resolver esses diálogos internos que você tem, né? Então, essa galera que está aí procurando emprego, e agora numa situação como essa, né, a gente sabe que os pais começam a ficar preocupados, né? Pô, como é que meu filho como é que meu jovem vai realmente nesse mercado, né, atuar, conseguir um emprego melhor, ter uma vida melhor, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, né? Então, quando eu comecei a minha carreira de educador, que foi, já tem mais de 25 anos de educação, uma das coisas que sempre me levou, sempre me empurrava, quando eu via, era quando eu encontrava algum estudante, depois de muito tempo, né, que eu dei aula para ele, encontrava ele em algum lugar, em algum comércio, né, e de repente ele vinha falar comigo sem eu conhecer, e ele chegava para mim e falava assim: poxa, Regis, lembra de mim e tal? Eu falava: pô, não lembro, entendeu? É muito aluno, não tem como a gente lembrar de cada um, né? Mas a gente às vezes dava um miguezinho, dizia: ah, tá, tô lembrado e tal, mas só aquele migué, porque realmente é difícil. Mas aí ele chegava e falava assim: pô, Regis, lembra daquele conselho que você me deu, né, para fazer isso na minha carreira, seguir isso, para que eu possa ser um profissional melhor, alguma coisa melhor. Puxa, deu certo, cara. Hoje eu estou trabalhando, estou no mercado legal, estou bem encaminhado, ou então passei no vestibular. Qualquer vitória que ele comentasse, né, isso trazia um orgulho muito grande. E é uma das coisas que qualquer professor sente prazer em receber, né? E isso, cada vez mais, me levava a ter vontade de trabalhar mais com jovens, né? E aí, durante as minhas formações, eu fiz várias formações na área de educação, né? Eu passei por muitas escolas, as escolas profissionalizantes, escolas de segundo grau, ensino médio, e a maioria delas eu sempre procurei trabalhar com essa faixa de jovens, que é a faixa, né, da galera aí que começa com 18 até 25, 26 anos, né? Então, quando isso me chamou muita atenção, sempre que eu estava dando aula, alguma coisa, os alunos me procuravam muito, porque eu também trabalhei muito tempo na área privada, eu fui analista de sistema, né? E eu trabalhei muito na área de tecnologia também muito tempo, subi desde a parte do nível mais baixo da tecnologia até a parte de consultoria, né? Então, eu tinha uma vivência muito grande. E eu sempre deixei isso aberto para que eles me buscassem para poder realmente trazer alguma dúvida que eles tinham do mercado, né? Então, as dúvidas de mercado de trabalho sempre eram muito parecidas, né? E isso começou a me gerar uma curiosidade, né? As dúvidas maiores que tinham eram justamente essas. Regis, como é que está o mercado de trabalho para tal carreira? Como é que está o mercado de trabalho para o profissional que está ainda ingressando, né? Como é que eu faço para conseguir um emprego rapidamente? Como é que eu subo na minha carreira mais fácil, né? E todas essas perguntas eram perguntas muito lineares, que tinham alguma conexão entre elas, né? E com isso eu comecei realmente a pensar numa forma de poder ajudar esses jovens de uma forma de uma forma melhor, em que eles pudessem realmente encontrar o caminho que eles tanto queriam, né? E aí a gente teve a seguinte ideia de fazer esse projeto, que é o projeto Exma, né? Que é um projeto que na verdade, é um programa de expansão da mente acadêmica. Por que expansão da mente acadêmica? Porque a ideia da gente é justamente essa, é que o jovem entenda que ele está, nesse momento, que ele está entrando no estudo, ou numa escola, ou numa faculdade, ele está num momento da vida que é um momento de preparação, né? Em que ele está realmente se preparando para entrar na vida, onde ele vai começar a gerar ativos para a sociedade, né? Então, por enquanto, ele não está gerando ativo, ele está apenas se preparando para isso. Então, esse tipo de tempo de preparação que tem é um tempo que não pode ser desperdiçado, é um tempo que a gente tem que realmente aproveitar. Então, às vezes, você fica 3 anos no segundo grau,
fica 5 anos numa faculdade e só quer realmente pensar na sua carreira quando você está no final da formação. Então, o projeto Exma ele veio para isso. Ele veio justamente para acelerar esse processo. Que está nessa situação, né, que esteve nessa situação, e realmente eu sei o que gera isso de impacto para a mãe, para o pai, para a esposa, né, para o filho que está ali, né, e para o próprio profissional que está realmente se sentindo numa situação em que ele quer produzir e não consegue. Então, por isso mesmo, a ideia do projeto, do Exma, né, que a gente vai falar mais à frente para vocês, né? Esse é só o nosso primeiro encontro. A ideia do Exma é que não tentar não, é realmente não deixar que o profissional, o jovem, passe por essa situação de desemprego. Né? E como que isso pode acontecer? Né? Como é que você, jovem, você que é um aluno que está agora buscando o mercado de trabalho, pode realmente se tornar um profissional que não tenha problemas em ser requisitado por empresa, seja um profissional disputado, um profissional que esteja sempre em alta dentro do mercado. Né? Então, a ideia é justamente essa, colocar o profissional sempre em alta, né? Sempre requisitado, disputado pelas empresas. Na situação que nós estamos, que é uma situação de pandemia, né? de realmente de isolamento social, muitas pessoas podem estar pensando assim, isso vai passar, Regis. Isso aí é uma coisa que daqui a algum tempo volta tudo ao normal, as empresas começam de novo a funcionar, vai dar tudo certo, eu não vou me mexer por enquanto não, está tudo tranquilo, assim que voltar, volta tudo ao normal, está tudo certo. As pessoas que pensam assim, os profissionais que estão hoje em casa pensando dessa forma, que não estão de maneira nenhuma tentando melhorar ou se aperfeiçoar em algo, e são muito enganados. Né? Isso não vai voltar, não volta mais. Né? Ao normal, pelo menos, isso não vai voltar. A situação que antes existia, hoje, as empresas não serão mais as mesmas. As famílias não serão mais as mesmas. Tá? Os profissionais não serão mais os mesmos. Haverá uma mudança muito grande. E essa mudança está acontecendo por quê? Porque realmente tudo que aconteceu antes houve um aceleramento, né, na era digital e as pessoas estão tendo que, de alguma forma, adquirir competências, habilidades novas, né? E as próprias empresas tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, né, para que elas não quebrassem. Tá? Então, com essa mudança que está acontecendo, o que a gente espera e o que a maioria dos especialistas estão dizendo é que muitas das habilidades, das competências que antes existiam, elas foram modificadas, estão sendo modificadas e outras estão surgindo, outras mais novas. Né? Então, vocês estão vendo aí uma frase que reflete bem o que eu estou falando, né? Que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Tá? Isso quer dizer o seguinte, quando você
começa a experimentar alguma coisa nova e isso realmente, de alguma forma, funcionou, né, foi para melhor, isso dificilmente vai voltar a acontecer, né? Então, vejam que muitas empresas que hoje trabalham com deliveries, né, que eram empresas, restaurantes, que trabalhavam presencialmente e que agora tiveram que se adaptar à entrega de refeições, né, eles provavelmente, aqueles que nunca fizeram isso, a partir de agora vão começar a fazer. Vão funcionar presencialmente? Vão continuar. Mas eles também vão ter essa linha de frente para continuar funcionando dessa forma, né? E muitas outras habilidades aí que a gente vai falar ao decorrer da palestra aqui, né, que vocês vão perceber. Ok? O que está acontecendo com as eras, né? Então, nós viemos de uma era agrícola e depois passamos por uma era industrial e chegamos numa era digital, uma era de informação. Essa era de informação, nós tivemos aí a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e estamos chegando na quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, é uma indústria que realmente começou a trazer aí muitas tecnologias novas, né? Tecnologias realmente mais avançadas, como inteligência artificial, robótica, né? Nanotecnologia e uma série de outras aí que estão avançando rapidamente. Mas o que aconteceu nessa quarta revolução? As empresas já estavam se preparando, né, aos poucos, porque o que acontece? A tecnologia avança muito rápido, mas a cultura das pessoas para aceitar a tecnologia é mais lenta, né? Não é tão rápida. Então, as empresas estavam a passo lento, né? Isso ia acontecer de alguma forma das empresas realmente chegarem a um ponto em que iam modernizar muito da sua estrutura, né? Mas era uma coisa que estava sendo planejada e estruturada aos poucos, né? Para 2 anos, 3 anos. O que aconteceu quando apareceu o Covid, né? Acelerou tudo. Então, o Covid está sendo chamado até de um acelerador do futuro, porque o que ele trouxe foi realmente a necessidade das empresas mudarem todo o pensamento que eles tinham, todo o planejamento que eles tinham, para se adaptar a esse novo momento que está acontecendo, né? E isso trouxe situações desafiadoras, muito complexas, né, para uma série de profissionais que trabalhavam no ramo, né? Muitas pessoas perderam emprego porque as empresas tiveram que enxugar a sua situação de funcionários, né? A sua situação orçamentária não estava muito boa, então tiveram que enxugar para poder passar por essa situação, né? E justamente alguns profissionais tiveram que ir para casa, para trabalhar em casa, né? Justamente para poder ter uma situação que a gente já tem visto muito aí, que é o home office, né? As pessoas trabalhando em casa, produzindo em casa. Só que as pessoas que foram para casa, muitas delas não estavam preparadas para mexer com essa tecnologia, para realmente acessar um ambiente do home office, fazer uma reunião online, fazer uma videoconferência. Muita gente está tendo dificuldade com isso, está tendo muito problema para trabalhar com essa ferramenta, né? E isso é normal, porque realmente é um processo de adaptação, né? Não é nada de anormal. Isso vai acontecer e isso, se a gente pensar, é bom, né? É um desafio, mas tem o seu lado bom. As pessoas estão realmente adquirindo novas habilidades, adquirindo novas competências, trabalhando sobre uma situação de tensão em que elas têm que ser uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que realmente consiga controlar melhor as suas emoções. Então, muita coisa está sendo boa, mesmo com o Covid que está acontecendo, né? Famílias estão se reunindo mais, conversando mais, né? Claro, pode estar até brigando mais, né, em alguns casos, mas a gente espera que a maioria esteja em uma situação melhor de convívio, né? Então, as relações também estão se adaptando a isso que está acontecendo agora, né? Então, com essa situação que o Covid acelerou, né, nós tivemos aí uma situação em que nós podemos chamar até de uma lógica industrial
comparada com a lógica digital, que é a lógica da era digital agora, né? Então, se você pensar, a indústria, né, há um tempo atrás, que era a era da indústria, né, industrial, ela trabalhava num processo linear, né, onde tudo era certinho, tudo era sequencial, repetitivo e previsível, né? Era assim a situação das fábricas, né? Então, você trabalhava ali, tudo, sabia exatamente o que você tinha que fazer, a hora que você tinha que fazer, você tinha o tempo determinado, né? A hora de sair, a hora de entrar. E isso mudou, né? Porque com a era digital, esse cenário se transformou. Esse cenário, que era um cenário linear, hoje é totalmente não linear. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. É uma situação de incerteza, né? As empresas estão vivendo realmente uma situação de incerteza. Elas estão tendo que trabalhar com situações multidisciplinares, né? Hoje você não tem mais uma empresa em que você saiba exatamente que ela foi criada para um determinado negócio, um determinado segmento. Hoje você tem as empresas de forma multidisciplinar. Não é isso? Nós temos várias startups aí que estão saindo agora, né, que são uma ótima possibilidade de emprego também, e a gente vai falar muito mais à frente sobre isso. Tá? As startups, elas hoje estão trabalhando, prestando trabalho para empresas que não são tecnológicas, né? E o que tende a acontecer? Tende a acontecer que essas startups acabam virando um braço da empresa. E isso não volta mais, né? Então, nós vamos acabar tendo bancos que são gerenciados por várias startups. Então, você tem um banco e os braços são várias startups, cada uma fazendo uma rotina, uma situação, uma função que o banco fazia, né? Então, vejam que é uma situação multidisciplinar. Hoje nós estamos totalmente conectados, né? Nem se fala sobre isso, você já tem essa noção. E está tudo imprevisível, a gente não sabe. Amanhã, será que vai ter emprego? Será que a função que hoje eu exerço, amanhã vai existir? Porque a indústria 4.0 está realmente fazendo com que muitas funções que antes existiam, elas estão se modificando e outras até estão sumindo, né? Algumas estão sumindo. Então, a gente tem aí funções novas que estão aparecendo, que nem catalogadas dentro do mercado de profissões elas estão. Então, para vocês que são jovens, que estão buscando o mercado de trabalho, não ficarem engessados em profissões que estão realmente já catalogadas. Tem muita coisa nova aí que a gente nem sabe, nunca nem pensou que poderia existir, né? Um exemplo que eu posso dar é um controlador de drone. O cara que controla o drone, que vai entregar a refeição na casa de alguém, isso já é possível, já está sendo planejado até para essa situação de pandemia. Nós não teremos mais um entregador, nós teremos um drone que vai levar a comida para alguém, né, que vai ser controlado por alguém, e esse profissional que controla pode ser até um robô, né, ou pode ser uma pessoa um profissional mesmo, já com essa habilidade para isso. Então, é um mundo realmente totalmente diferente, ou que está se apresentando de uma maneira totalmente diferente do que vinha antes, né? Só para vocês verem a situação, como ela é interessante, as fábricas, né, as pessoas nas fábricas, elas eram todas uniformizadas, as pessoas todas sentavam, trabalhavam numa situação em que uma era atrás da outra, né? Faziam serviços certinhos, repetitivos. Tinham até, para sair da fábrica, tinha o sinal lá, né? tocava a sirene para o pessoal sair, né? Isso lembra muito a nossa escola de hoje. Né? A nossa escola de hoje é isso, né? Se você vê, as nossas escolas têm todo mundo de uniforme, né? A maioria ainda tem uniforme, né? Estudo de uniforme. Outros sentam em carteiras totalmente sequenciais, né? Sequenciadas. Tem a sirenezinha que toca para a hora do intervalo, para a hora de sair. Então, é só para vocês terem uma ideia, né, de como a era está avançando, a era digital está avançando, e a escola está ainda tentando acompanhar isso, né? E por que eu falo isso? Justamente pelo que a gente vai falar daqui a pouco, desse mundo
que é um mundo realmente incerto, né? Um mundo realmente que a gente não tem certeza do que pode ser que aconteça amanhã. Então, o VUCA veio disso aí. O VUCA ele representa a palavra volatilidade, complexibilidade, incerteza e ambiguidade. Tá? Isso assim, o significado da palavra VUCA. Então, as empresas, como é que surgiu o VUCA? Né? O VUCA surgiu durante a Guerra Fria, quando nós tivemos aí a guerra da Rússia, né, com o Vietnã, e isso trouxe uma situação em que os americanos, né, os Estados Unidos, eles estavam precisando, de alguma forma, representar esse cenário de guerra, que era um cenário desafiador, complexo, totalmente incerto, né? Um cenário em que você realmente tinha riscos, né? Correr riscos. Então, esse cenário foi representado por essa sigla, que é a sigla VUCA, né? Que representa realmente cenários com esse contexto. Tá? E aí as empresas aproveitaram desse modelo e passaram a usar esse modelo também para representar o cenário empresarial, que também é um cenário que tem o mesmo especialmente na época da era digital, né, que tá com o mesmo contexto, um cenário desafiador, que realmente é incerto, que realmente é arriscado, né, um cenário que você tem ambiguidade, né, você não sabe a situação real daquilo que está acontecendo, você não consegue prever os resultados, né, que realmente podem acontecer, e às vezes você não conhece nem a situação, como é que ela se desenha. Okay? Então, nesse caso, numa situação como essa, o que aconteceu? Não sei se vocês conhecem, ou se não conhecem, vou falar agora, sobre uma pirâmide, que é chamada pirâmide das prioridades, que é uma pirâmide de Maslow. Né? Essa pirâmide, ela representa a evolução, né? A evolução do ser humano. Então, a ideia da pirâmide é representar da base até o topo como é a evolução do ser humano. Então, se você perceber, a base da pirâmide representa realmente as necessidades do ser humano de sobrevivência, né? Que são ar, água, necessidades fisiológicas, a moradia, né? A comida, o sono, isso são realmente necessidades básicas, prioritárias, né? Por isso elas estão na base da pirâmide. Depois vem as necessidades de segurança, de realmente ter um emprego, que é a situação que nós estamos passando hoje, né? Nós não temos essa segurança do emprego, né? A segurança da família, dos recursos, da saúde, né? Da moralidade, da propriedade. Depois, a situação do relacionamento, né? As famílias, né? O amor, a amizade, a intimidade entre o casal, entre a família. Isso tudo está sendo representado nessa pirâmide. Depois, a autoestima e, por fim, a realização profissional. Com a evolução e com o aparecimento dessa era digital e a era da evolução, né, que já estão chamando até de uma era mais complexa e evolutiva, né, a pirâmide teve uma inversão de prioridades. Então, vejam que hoje, se você perguntar para uma pessoa qual é a prioridade dela, ela vai dizer que é o celular. Hoje, se você não tiver uma internet, se você não tiver um celular em casa, se você não tiver uma bateria, né, a bateria para você ligar, hoje você realmente fica desconectado do mundo, você fica realmente solto, né? Você não tem mais como fazer a ligação lá pelo WhatsApp para a sua família, em outro estado, você não tem mais como entrar no home office para trabalhar, fazer o seu trabalho no dia a dia. Então, realmente, as prioridades mudaram e a pirâmide teve uma inversão aí na sua base, né? E uma inversão de todo o processo evolutivo. Né? O que está acontecendo nesse momento de requalificação profissional, que eles chamam, que é um momento realmente que a gente vai precisar parar para pensar. Isso é muito importante, pessoal. Prestem atenção no que eu estou falando agora. Nós estamos num momento em que você, profissional, ou você que está realmente buscando o mercado de trabalho, é um momento chave. Tá? Não é um momento ruim, pelo contrário, é um momento bom,
É um momento em que tudo agora é como se o mundo começasse da agora para frente. Então, você pode pensar agora, nesse momento, como que projetar a sua vida, carreira profissional, a partir de agora para frente. Porque é um momento para isso. Tá? É um momento realmente que nós estamos vivendo. Tanto é que no Fórum Econômico Mundial, vocês podem perceber que fala muito sobre isso. Né? A quarta revolução industrial, que é a Indústria 4.0, que a gente citou há pouco, já foi citado que 1 bilhão de profissionais terão que se adaptar até 2030. Tá? E que até 2022, 42% das habilidades que hoje nós conhecemos, né, normalmente, nós usamos para o nosso dia a dia, para o trabalho, terão que ser modificadas. 42%, quase 50% das habilidades que nós temos hoje vão ser modificadas. Né? As competências socioemocionais serão muito mais valorizadas do que as competências técnicas. Já estão sendo, vocês vão ver mais para frente. Tá? Por que isso? Porque as competências técnicas, a maioria delas, se não me engano, 80% delas, serão robotizadas, né? Serão automatizadas. Porque muita coisa que pode ser feita de forma programada, o robô vai fazer. Então, o que vai sobrar para o ser humano? Né? Vai sobrar as competências realmente de relações com as pessoas, as competências realmente que você tem que perceber mais o outro, né? Você tem que se relacionar melhor, saber ter controle emocional melhor, situações realmente em que você tem que ter um comportamento. Que comportamento o robô não vai, em nenhum momento, substituir. Né? A parte realmente do ser humano, que é o interno do ser humano, o eu, pessoa do ser humano, isso não vai ser substituído, não tem como ser substituído. Né? Então, profissões que lidam com esse lado, né, mais de comportamento, essas terão tendência de crescer muito. Tá? E as profissões mais técnicas, a gente tem que abrir o olho aí, né? Tem que ficar bem ligado e estar sempre se atualizando, sempre verificando o mercado, para ver qual é a tendência para cada profissão que está surgindo. É aquilo que eu falei, tem profissões novas que estão surgindo, que, especialmente com o aparecimento da internet, né? Tem muitas profissões que são buscadas dentro da internet, pelas empresas, na internet, que a gente nunca ouviu falar. Então, é isso que a gente tem que começar a se preocupar e buscar, né, o que está acontecendo com esse mercado. Né? E outra pesquisa que está acontecendo aí é que 85% dos trabalhos das funções profissionais existirão em 2030, ainda nem foram criadas. Eu acabei de falar isso para vocês. Né? 85%, gente, quase 100%, ainda nem foram criadas. Ok? E uma frase do ex-CEO da Google, né, o Eric Schmidt, ele fala o seguinte, que a cada 2 dias nós geramos um volume de dados tão grande, tá, que ele se compara ao que foi gerado do início da civilização até agora. Então, para vocês terem uma ideia de quanta informação está sendo gerada, né? Não é à toa que está sendo chamado de era da informação. E o que traz essa quantidade, esse volume enorme de informação? Problemas de saúde, né? A gente sabe, né? Ansiedade, depressão, problemas realmente de convívio familiar, uma série de problemas de saúde até mental, né? Esses problemas realmente vêm advindos do quê? Dessa quantidade de informações que o profissional de hoje não consegue filtrar. Não só o profissional, qualquer ser humano, né? Porque é impossível, né? Muita informação que você recebe só por um celular, né? E você acaba consumindo aquela informação, mas sem realmente filtrar aquilo que é interessante ou não para você. Tá? E é exatamente essa filosofia da nossa formação Exma. É realmente que o profissional entenda que as informações são muito importantes, são necessárias, mas desde que você atue com elas dentro de um contexto. Tá? E esse contexto é o contexto de carreira que ele precisa. Então, na hora que ele começar a entender que as informações que ele tem que usar, que ele tem que filtrar,
são aquelas que vão levar ele ao propósito de carreira, ao propósito profissional, essa situação em que ele fica consumindo informações que realmente para ele não levam ao que ele quer, vai acabar e o processo evolutivo dele vai se acelerar muito mais rapidamente. Tá? No gráfico que a gente mostrou, vocês viram que tem uma nova era que está se aproximando e está muito próxima da era digital, né? Dessa era que nós estamos, que é a era dos relacionamentos. Cada vez mais as pessoas vão ter que interagir, cada vez mais você vai ter que saber controlar suas emoções, dialogar, fechar negócios, vender, né? Situações que você vai ter que realmente trabalhar mais a parte cognitiva, né? A parte comportamental, para que você possa ser um bom profissional, um profissional realmente de destaque. Né? E essas emoções e essas relações são trabalhadas pelas duas áreas, inteligência emocional e inteligência relacional. Né? Essas áreas são muito importantes, porque elas podem acelerar, com certeza vão acelerar, qualquer profissional que queira se destacar no mercado. Qualquer profissional que queira realmente ser um profissional que a gente chama de profissional da nova era, um profissional do novo agora, de profissional do futuro, ou profissional do futuro do presente, tem vários nomes para esse profissional. Esse profissional tem que realmente ter essa consciência de que ele vai ter que saber controlar suas emoções e saber controlar os seus relacionamentos. Né? Relacionamentos, por quê? Porque o relacionamento parte do quê? De você ter uma grande rede, network, de boas alternativas de carreira, né? De pessoas que te indiquem para boas alternativas de carreira. Então, hoje, cada vez mais, a rede network é muito importante para você conseguir se engajar e entrar no mercado de trabalho. Ah, Regis, mas eu não tenho uma rede network. Né? Na verdade, você tem uma rede network. Ah, não, a minha rede é muito pequenininha, são poucos profissionais. Mas se você realmente pensar na sua rede network, né, como uma rede em que você pode incluir a maioria das pessoas que realmente estão próximas de você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, ou, amigos muito próximos, essa rede ela cresce enormemente. Né? Então, às vezes, a gente fica muito focado na nossa rede e esquece que a gente tem outras redes de pessoas que estão próximas e que tem profissionais ali que podem funcionar como indicadores de mercado para você, indicadores de uma possível profissão, de uma possível carreira. Né? A formação Exima, ela tem esse método para fazer com que você consiga utilizar as redes próximas, né, das pessoas e transformar essa rede em uma rede realmente potencial de mercado de trabalho. Tá? Então, é muito bacana, porque quando a gente vê os alunos que tinham uma rede pequena, né, de contatos, quando eles começam a enxergar realmente a rede, a possibilidade da rede de indicadores, de pessoas indicadores de emprego para ele, ele fica realmente espantado com isso. Então, é muito importante essa relação da inteligência emocional com a inteligência relacional. Inclusive, nós teremos uma live amanhã que é importantíssima para que você, profissional, entenda melhor sobre essas duas áreas. Né? O Faunei, que é o meu sócio, vai falar sobre isso e realmente está fantástica essa live, está muito bem detalhada e vocês vão entender a importância de você ter no seu currículo, no seu portfólio, né? Essas duas áreas para poder alavancar e realmente acelerar o seu processo de empregabilidade. Okay? Então, nessa situação toda que nós acabamos de falar, como é que é o cenário da crise hoje? Né? É isso que eu acabei de falar para você. Um cenário incerto, um cenário realmente que a gente está muito perdido, a gente não sabe o que pode acontecer, se a gente vai ter emprego, se não vai ter emprego, né? Se realmente as empresas vão voltar a funcionar, se não vão voltar, se vão ser como era, não vai ser. Então, é
um cenário realmente muito vulnerável, né? Nós não temos todas as informações para poder realmente tomar decisões. Nós também não temos controle de tudo, né? E você não ter controle é péssimo, né? Porque você fica de mãos amarradas, né? Então, nós estamos num cenário de crise e a própria palavra crise, ela vem do ideograma chinês que diz crise é perigo mais oportunidade. Então, como eu falei, nem tudo do lado é ruim, né? Então, nós estamos numa situação de perigo, mas também nós estamos numa situação de observar oportunidades, sentir que as coisas, aquela situação que a gente fala, né, que o cavalo selado ele não passa duas vezes. Então você tem que realmente prestar atenção nas oportunidades que estão aparecendo. E quais oportunidades são essas, Ed? A primeira delas, e talvez a mais importante para você, é realmente aproveitar esse momento que você está agora para ganhar habilidades, tá? Para realmente desenvolver suas habilidades, que a gente vai comentar daqui a pouco, que são habilidades que realmente o mercado de trabalho está demandando e está realmente pedindo e exigindo que os profissionais atendam. Tá? Lá na palavra VUCA, eu falei para vocês, né, mas eu coloquei a palavra MU, né, de MUVUCA. Por quê? Porque hoje o cenário, além de ser esse cenário todo que eu acabei de falar, ele também é um cenário global. As situações, tudo que acontece é globalizado e é aumentado, né, em dobra de tamanho. Né? Então, nós temos um cenário globalizado e um cenário que o profissional tem que pensar no seu propósito a partir de agora. E tem que, realmente, é muito importante ele começar a pensar no propósito. O que nós temos aí como antídoto, né, para esse cenário? Então, agora nós vamos realmente responder o que você, profissional, precisa realmente desenvolver para poder realmente superar esses obstáculos que estão vindo, essas incertezas que estão acontecendo. Né? Então, o VUCA Prime, né, que foi desenvolvido por Paul Janssen, né, ele disse o seguinte: para combater o VUCA, eu preciso de um outro VUCA, que é o VUCA da visão, do entendimento, da clareza e da agilidade. Né? Então, para combater a volatilidade, eu preciso da visão. Eu preciso realmente ter uma visão global das coisas. Eu não posso mais ser um profissional que tem uma visão restrita. Né? Hoje, quem tem uma visão restrita está fora do mercado. Não tem jeito, não tem jeito. O cara tem que ter uma visão global. Eu não quero dizer que o profissional não tem que se especializar em alguma coisa. Tem sim. Tá? A gente vai até tocar nisso mais à frente, mas a visão não pode ser apenas restrita àquilo que ele está vivendo. Tá? Ele tem que realmente ser um profissional que a gente chama um profissional de multicompetências. Tá? Esse é o profissional que o mercado está exigindo. Outra coisa, para combater incertezas, você tem que ter um entendimento. Então, você tem que realmente ser um profissional que conhece o processo, tá? Entende o processo, para que você possa lidar com o processo. Então, uma situação que nós estamos hoje de incerteza, se realmente eu não sei, estou desempregado, né? Primeiro entende qual foi o motivo de você ficar desempregado. Okay? Começa a entender, peraí, eu fiquei desempregado, será que foi só porque a empresa precisou demitir pessoas e escolheu qualquer um para isso? Não, não foi assim. A empresa não escolheu qualquer um. Tá? A empresa realmente ela foi pensando o seguinte: qual é o profissional hoje que é um profissional diferenciado? Qual é um profissional hoje que é um profissional que tem clareza, que tem visão, que tem entendimento, né, que é ágil em tomar decisões? E aí ela foi selecionando esses profissionais e esses ficaram. Né? Aqueles que realmente saíram é porque não tem hoje essas competências que a gente está falando aqui. São profissionais que precisam desenvolver alguma delas. Né? Pode ter algumas, pode faltar outras. Então, por isso exatamente que eu estou falando. E precisa realmente praticar essas competências e desenvolver. Então, o entendimento é muito importante, a clareza também. Né? Tudo que é mais claro, né, que você consegue
explicar de uma forma mais clara, é mais entendido de uma forma melhor. E se é entendido de uma forma melhor, a solução do problema é mais rápida. Okay? A agilidade de resolver o problema é mais rápida. Então, nós precisamos realmente de profissionais que combatam o VUCA, que são profissionais como esses que eu estou falando para vocês, que tenham esses antídotos. Okay? Então, é importante a ideia de você realmente saber como que você vai se moldar dentro desse novo mercado, desse novo mundo, né? Então, 4 grandes empresas, né, se reuniram para montar uma ideia de quais são as áreas, né, que vão ser mais exigidas aí. Então, se pensar o seguinte, em 4 áreas. Então, a profissão, a carreira, ela tá separada nessas 4 áreas. As áreas comportamentais, que são chamadas soft skills, né? Essa palavra está muito batida aí, soft skills e hard skills, né? Que são comportamentos e hard skills, que são comportamentos técnicos, né? A área empreendedora, que é a pessoa empreendedora. Empreendedora, gente, não é só o cara ser dono de uma empresa. Às vezes o cara é dono de uma empresa e ele não é empreendedor. Tá? Por quê? Porque empreendedorismo é muito mais do que ter uma empresa. Empreendedorismo é você ser uma pessoa que sabe se reinventar no momento de crise, você sabe resolver problemas no momento que precisa, de forma ágil, rápida. Você é curioso, você sabe inovar numa situação em que você precisa modificar rapidamente o seu negócio, você consegue fazer isso, você consegue fazer mesmo acontecer. Né? Isso é o empreendedor. Okay? Nós temos empreendedores que, se você pensar, estão em ramos muito pequenos, né? Não são grandes empresários, mas são empreendedores e têm todas essas características. Okay? A outra área é a área de preparação para o mercado de trabalho, que você precisa de foco, produtividade, comunicação, você precisa saber se comunicar. Comunicar hoje é fundamental. Tá? Se você não souber se comunicar, se você não souber realmente falar o que você realmente pensa, expor sua opinião, colocar sua opinião, você não vai conseguir chegar numa empresa e defender um projeto, né, fazer uma proposta, até mesmo pedir um aumento de salário. Você não vai conseguir, tá? Porque você não tem essa habilidade da comunicação. Então, a habilidade da comunicação é muito importante e falta muito. Eu noto, especialmente nos alunos, né, que essa é uma habilidade muito complicada das escolas. Quando você propõe um projeto para apresentar, ou alguma coisa assim, é uma habilidade que precisa, e ela é muito importante aí para que você se torne um profissional de destaque. Tá? Negociação, saber negociar não é só para quem vende alguma coisa, não. Você que trabalha na área, você tem que saber negociar. Acabei de falar, você vai pedir um aumento de emprego para o teu chefe, você tem que sentar com ele, você tem que entender quais as possibilidades que você tem de receber um sim ou de receber um não, e tratar essas possibilidades. Né? Se ele for me dizer não, por que ele me diria não? Ele me diria não por situações A, B e C. Então, eu vou tentar uma nova proposta em cima das situações negativas que eu posso receber. Né? Isso é saber negociar. É você realmente, antes de entrar numa negociação, você ir preparado para ela. Okay? E também saber vender. Todo mundo tem que saber vender. Nós nascemos com raciocínio, né, para desenvolver a técnica de venda. Né? Quando você é pequeno, quando você é criança, você vende, você se vende. Né? Você chega lá, você quer realmente conquistar o seu pai para que ele te dê alguma coisa. Né? Você vende lá a tua imagem triste, a tua imagem de que está querendo, né? Está pedindo, e a pessoa compra aquela imagem sua. Né? Então, a imagem é tudo. Né? Você precisa realmente saber vender a sua imagem, especialmente no mercado de trabalho, em que nós realmente precisamos influenciar pessoas, persuadir pessoas, né? No contexto positivo de persuasão e de influência. Né? Então, nós precisamos realmente ter essa habilidade.
E as habilidades técnicas, que são as habilidades hard skills, que são habilidades realmente operacionais, em que você vai realmente trabalhar ali fazendo as operações que tem que fazer. Que são as habilidades que eu falei para vocês, que realmente, muitas delas vão ser robotizadas, muitas delas serão automatizadas. E isso já está acontecendo, né? Nós vemos aí várias empresas, como o Uber, por exemplo, né? Que antigamente você tinha, eu sou um tempo que pegava táxis, né? Hoje a gente não pega mais táxis, hoje você liga no telefone para o Uber vem e te pega na porta, né? Daqui a algum tempo não vai ter nem mais motorista de Uber, né? Nós já estamos tendo os carros aí automatizados, você vai pedir, o carro vai parar, não vai ter motorista, você vai ser conduzido para outro lugar e vai ser através de GPS, né? E vai te levar para onde você quer. Então, o Facebook foi criado para quê? O Facebook foi criado para gerar publicação, né? Gerar conteúdo. Mas, na verdade, o Facebook não gera conteúdo. Quem gera conteúdo são as pessoas que estão ali no Facebook. É isso? Então, nós temos aí uma situação realmente em que tudo está sendo... a maioria das atividades que podem ser automatizadas estão sim. Tá? Então, antes de entrar aí nas soft skills, eu queria saber de vocês aí como é que está essa live, vocês estão compreendendo, estou conseguindo passar para vocês o que é esse movimento VUCA que está acontecendo e como que isso está impactando realmente dentro da empresa, dentro dos mercados de trabalho. Coloque aí para mim como é que vocês estão, para que eu possa aí me empolgar ou me entristecer. Diga aí, como é que está, como é que vocês estão sentindo aí esse processo de entendimento que eu estou falando? A gente está numa situação em que nós estamos aqui numa sala, né, fazendo uma gravação, e a gente não tem ideia de como que isso está refletindo para vocês, se a imagem está boa, se o som está bom, ok? Coloquem para mim aí se está legal a minha imagem, se o som está bom, ou estou falando muito alto, né? Porque quando a gente põe fone de ouvido, a gente acaba se perdendo um pouco, tá? Então, coloquem aí para mim como é que está, o som está legal, a imagem está boa, tá de boa, está tranquila, Guilherme? Beleza. Boa, Luan, que bom, ótimo. Então, a Luan está falando que está conseguindo, a informação está chegando legal, o entendimento está claro. Beleza, então vamos seguir, ótimo. Né? Então, gente, agora nós vamos falar sobre realmente o que interessa, né? O que realmente, aonde nós vamos, a história de tudo que eu trouxe até agora do mundo, né? Da evolução que está acontecendo no mundo, das situações em que a gente tem que se adaptar, tem que se tornar um profissional diferenciado nesse momento, mas como que a gente vai realmente ser esse profissional? Quem é esse profissional que a gente chama de futuro do presente? Esse termo, inclusive, futuro do presente, é por quê? Porque nós estamos vivendo um momento presente, mas esse profissional foi acelerado. Então, esse profissional, essas características que levariam aí 6 anos até as empresas começarem a buscar esse profissional, elas estão buscando agora em 6 meses. Né? Então, vejam que tem empresas que tiveram que remodelar toda a estrutura delas, especialmente escolas. Vamos falar das escolas. Né? As escolas que nunca deram aula online, né? Nunca tiveram essa possibilidade, não tinham recurso para isso, tiveram que, de uma hora para outra, adaptar todo o mecanismo delas, né? Mudar para aulas online. Então, professores que eram presenciais tiveram que se acostumar a falar com a câmera, né? Que é uma coisa totalmente nova. Para mim é novo, eu estou realmente tentando me adaptar a isso, falar com uma câmera, né? Então, é muito bom quando a gente tem os alunos, que a gente percebe a imagem, a gente sabe como eles estão se comportando, né? Mas a gente tem que se adaptar, não tem jeito, né? Se a gente quer ser um profissional novo, diferente, a gente tem que começar a superar os nossos medos, né? Superar os desafios que a gente tem pela frente. Então, esse profissional que está surgindo aí, é esse profissional que vocês estão vendo aí. Parece muita coisa, não é isso? E é realmente muita coisa, tá? Não só parece. Por isso mesmo que você tem que começar, a partir de agora, a começar a desenvolver as competências que te faltam.
muitas delas, tenho certeza que muitos de vocês têm, né? Tá dentro de vocês. Tem muita pessoa que é resiliente, tem muita pessoa que sabe superar uma frustração rapidamente, que não cai de uma vez, ela realmente ela sabe absorver e recuperar e melhorar, né? E tem outras pessoas que sabem se adaptar rapidamente a mudanças, outras têm capacidade de agilidade, de tomar decisões. Então, existem pessoas realmente com características já de um profissional do futuro, do presente. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se aperfeiçoar em todas elas? Não. Isso que é a boa notícia. Não. Você precisa realmente, primeiro, descobrir qual é o teu propósito profissional, qual é o teu perfil profissional, aonde você quer chegar, né? E aí você vai realmente criar a sua trilha de aprendizagem, né? Que é isso que a nossa formação, a formação Exima, ela ajuda você. A formação Exima é uma formação em que nós temos profissionais, coaches, profissionais que trabalham com reprogramação mental, profissionais mentores, profissionais que são formados na área de inteligência emocional, inteligência de relações, tá? Hipnólogos, hipnoterapeutas. Então, nós temos uma equipe que está preparada para poder pegar essas competências, identificar aquelas que você tem, que são fortes em você, aquelas que você precisa fortalecer, porque ainda não são tão fortes. Mas tudo isso direcionado ao quê? À sua carreira. A trilha de aprendizagem que foi construída para você. Então, a ideia da formação Exima é criar, né? Eu até tenho uma explicação mais análoga com relação à formação Exima. Pense assim, você vai lançar um míssil. E se você vai lançar um míssil, você precisa do quê? Você precisa do veículo, né? Que você vai primeiro do veículo, né? Depois você precisa do combustível, né? E depois você precisa ter a rota, né? O caminho para definir. Eu quero chegar na Lua, então eu preciso definir a rota para chegar lá. Então, se você tem um veículo que tem combustível adequado e correto para isso, você tem a trilha correta, né? Você chega lá na Lua, é isso? Então, a formação Exima, ela vai te dar isso. A formação Exima, ela vai te dar o combustível, que é exatamente a nossa formação, o nosso curso, né? É isso que é o nosso veículo, que seriam as trilhas de aprendizagem. Você vai ter trilhas de aprendizagem definidas exatamente para aquilo que você tem mais talento, para aquilo que você tem mais interesses. Tá? E outra coisa interessante, né, para que vocês entendam, quando você define uma carreira, como é que hoje uma pessoa define uma carreira? Ela engessa a carreira, ela simplesmente chega e diz que a carreira dela, ela quer chegar a ser, por exemplo, engenheiro civil. Eu quero ser engenheiro civil, ou eu quero ser um cientista, um tecnólogo, né? Mas isso não diz muita coisa, porque isso você está dando uma área de atuação, né? Você precisa realmente ter um foco bem definido dentro dessa área de atuação para aquilo que você quer. Tá? E é esse sentido que a gente quer trazer, é importante. E por que eu falo isso? Porque você tem muitos talentos. Você tem muitos talentos. Basta você definir qual deles você vai querer como carreira. Mas qualquer um deles é uma boa alternativa para você. Tá? Então, só para eu ter uma ideia, por exemplo, só para que vocês participem um pouquinho comigo aí, escrevam aí para mim, se você, por exemplo, não fosse o profissional da área que você é, ou a área que você acabasse de uma hora para outra, jogar uma bomba, terminar com a profissão que você tem, né? A área que você tem, não a profissão, a área, terminou a área. Tá? Eu sou engenheiro, aí terminou a área de engenharia, não existe mais engenharia. Tá? Qual a área que você escolheria?
qual a outra opção que você teria, que você acha que, pô, com essa opção eu me daria bem? Tá? Escreva aí para mim, só para eu ter uma ideia aí. Vamos fazer assim, escreva a primeira profissão que você tem, né? Se você não tiver, escreva, eu sou estudante, mas eu gostaria de seguir essa área. Né? Mas se essa área não existe, qual área você seguiria? Qual área que você gostaria, nos seus sonhos aí, né, de seguir? Podem colocar aí para a gente, que aí eu vou realmente começar a entender melhor, né? Vocês vão começar a entender melhor o que eu estou falando em relação à carreira. Olha ali, o Guilherme já falou, TI ou engenharia da computação. Guilherme, hoje você faz o quê? Só para a gente ter uma ideia. Ali, TI ou engenharia é a área que talvez ele tenha falado que ele escolheria, mas ele deve ser de uma outra área totalmente diferente. O Guilherme é estudante, lembrei. Estudante, né, Guilherme? Tá. Então, no caso do Guilherme, ele escolheu duas áreas muito próximas. Né? TI e engenharia são áreas que estão ligadas ali. Tá? Mas, quando você tem uma outra opção que não seja uma opção ligada exatamente ao perfil da área que você hoje atua, você pode encontrar conexões entre elas. Tá? É isso que eu quero chegar a falar com vocês. Então, existem profissões que elas se conectam, apesar de não ser da mesma área. Tá? E na formação Exma, a gente encontra isso através de uma ferramenta que a gente tem, né? Que a gente desenha as trilhas, e aí essas trilhas vão se encaixando e você tem várias alternativas de carreira que são boas alternativas para você. Tá? Então, você não engessa a sua carreira. Se, por exemplo, você está num ponto da sua carreira e nesse ponto você travou, aí você fala, pô, cara, perdi meu emprego e agora? A situação de pandemia que nós estamos, muita gente perdeu o emprego e estava numa área específica. A área dele realmente está difícil de contratar. Quais os outros talentos que eu tenho, né, dentro da minha trilha de aprendizagem, dentro de tudo que eu aprendi, dentro de tudo que eu estudei, quais os outros talentos que eu poderia transformar isso no mercado de trabalho para mim? Que eu poderia ganhar dinheiro, né, sobreviver com isso. Então, essa é a ideia, não engessar a carreira. Né? Então, eu até brinco, teve um aluno nosso que durante o curso, ele falou que ele queria ser o sonho dele era ser um profissional da área de música. Né? Ele queria ser um cantor de uma banda de rock famosa. Esse era o sonho dele, ser cantor de uma banda de rock famosa. Né? Seria maravilha, né? Tudo isso aí é maravilhoso. Né? Para ele, ele queria muito. Aí eu perguntei para ele, mas falei, pô, por que você quer ser um cantor de rock de uma banda famosa? Aí ele falou, não, eu gosto muito de rock. Eu ouço rock o dia inteiro, eu acordo ouvindo rock, e eu gosto muito de ser das pessoas, né, me elogiando, me reconhecendo, gritando meu nome, né, aquela coisa de popstar. Né? Então ele queria muito queria ser cantor de rock de uma banda famosa por essas duas situações. Aí eu falei para ele, peraí, vamos pensar da seguinte forma, quais as opções que você tem que não seja um cantor de rock de uma banda famosa para realmente viver de música, que é o que você gosta, de rock, né? E viver sendo reconhecido, sendo realmente uma pessoa requisitada, né? Com autoridade naquilo que você faz. E aí a gente chegou a várias conclusões. Ele poderia ser um DJ, né? Ele poderia ser um produtor musical, né? Ele poderia ser uma pessoa que trabalha na área de produção musical, mas não é um cantor. Mas ele trabalha com isso, ele é reconhecido, ele tem notoriedade. Né? Então, existem várias alternativas para que você não engesse sua carreira. E por que a gente não deve engessar a carreira? Porque a carreira, se você engessar, o que acontece? Você acaba se frustrando. Né? Se você não chegar a ser o que você diz que é, você acaba se frustrando. Então, por um problema, você perdeu o emprego, aquela área, de uma hora para outra, aquela área já não é mais atrativa. Aí você fica perdido, você não sabe mais o que faz, você realmente
acaba se desmotivando e andando para trás em vez de ir para frente, né? Então, a ideia do Exman é justamente essa, você conseguir não realmente engessar aquilo que você faz. Então, ali o Ainoue está falando que ele estuda técnico em telecom, na ITB, é da ITB, legal, na expectativa de atuar na área. Meu trabalho para renda atualmente é no mercado. Tá. Ele não saberia se posicionar. Isso é outra situação que a formação ela ajuda. Tá? Nós temos uma equipe de pessoas, né, com ferramentas e técnicas, que a gente vai falar daqui a pouco, que estão preparadas para descobrir quais são os talentos que você tem, os interesses, né? O que a gente não faz é ser uma pessoa de orientação vocacional. A gente somos educadores vocacionais. A gente não orienta você ao que você tem que ser e para por aí, como faz qualquer programa de um teste de orientação vocacional, né? O teste de orientação vocacional você faz e parou por aí. Nós não. Nós fazemos uma educação dos seus talentos, uma educação da sua vocação. Então, você descobre a vocação e a gente ajuda você realmente com a mentoria, com o processo de coaching, de mentoria, a chegar aonde você quer, pelo menos a desenhar o seu plano. Então, a pergunta que a gente quer, né, você gostaria de ser um profissional disputado por várias empresas? Coloque aí, gente, para mim. Vocês gostariam realmente de ser um profissional que não tivesse problema de desemprego, ou seja, você não tivesse preocupado com crise, com pandemia? Não, eu não preciso, eu estou tranquilo. Eu sei que o meu emprego, se der um problema, eu sei para que lado eu vou me virar, para qual outro lado eu vou caminhar, porque está ligado ao meu propósito. Qualquer opção que eu escolher, eu vou chegar onde eu quero. Tá? Então, coloquem aí para mim, olha lá, com certeza, o Ainoue, Guilherme, sim. Quem mais, gente? Coloca aí, vamos lá. Mais gente, vamos lá, para que eu realmente possa entender que vocês querem realmente saber quais são as chaves para você ser esse profissional bem disputado e o que a formação vai levar vocês. Tá? Vamos colocar aí, quem mais? Ok. Vamos seguindo, então. Quais são as chaves? E se você tivesse essas chaves da mudança, como é que seria? Tá? Então, vamos entender aqui rapidamente o que acontece com você hoje. Hoje você está sempre numa zona de conforto, né? A maioria das pessoas se encontra nessa zona. Está seguro, né? Ou não está com a família, não precisa trabalhar, não precisa pensar nisso agora. Ou então o profissional está bem remunerado, já está num mercado legal. A gente se encontra, a gente é assim, nós somos humanos, né? Então nós ficamos naquela zona de conforto. Nós só nos mexemos quando a gente sente alguma coisa que está falando assim, cara, você precisa sair dessa zona de conforto, né? Perdeu o emprego, né? A situação ficou ruim, aí você começa a entrar naquela zona de pânico, né? Você tem um pensamento de pânico. Então você acaba tendo medo de mudar, você acredita que não pode fazer, né? Você tem aquele pensamento negativo, ok? Você se deixa afetar pela dificuldade que está acontecendo, tá? Depois você entra numa zona de reação. Você ficou ali um tempo nessa zona de pânico, perdeu muito tempo ali, né? naquela desespero, né? naquele pânico, naquele medo de agir. Aí você vai e age. Aí você corre atrás de prejuízo, mas aí já perdeu muito tempo, né? Você começa a experimentar a ansiedade, o medo, a nostalgia, né? Poxa, e se eu tivesse feito isso antes, né? E você começa realmente a entrar numa outra zona de conforto, que é uma zona de expansão. Aí você começa realmente a entrar no desgaste. E aí esse desgaste, você começa a fugir dos desafios que estão aparecendo pela frente. Você retarda, você dá passos para trás, né? Você começa realmente a querer falar assim, não, poxa, deixa como está, né? Não vou mexer mais nisso, não. E aí o seu crescimento é muito lento, né? A sua forma de evoluir é muito lenta. Okay? O que você tem que fazer para realmente superar
essa maneira de você agir com relação a querer encontrar algum propósito é mudar o seu mindset, pensar realmente de forma diferente, mudar esse pensamento fixo com o pensamento de crescimento. Qual é a diferença do pensamento fixo para o pensamento de crescimento? O pensamento de crescimento, quando ele pensa na situação de inteligência, de habilidade, ele fala assim, qualquer habilidade eu posso desenvolver. Então, isso é um profissional realmente que tem um pensamento de crescimento. Se aparecer isso, eu sei fazer, eu desenvolvo. Tá? Eu aqui, por exemplo, nunca tinha mexido com câmera de vídeo, mas eu sei que eu posso. Entendeu? Pode não sair muito legal, mas acaba saindo. Então, você sabe que pode. Você tem um pensamento de que sabe fazer as coisas. O desafio, você persiste, você cai, mas você levanta, você enfrenta e você vai sempre caminhando. Tá? Para um profissional de mindset de crescimento, não existe falha, não existe erro. Tá? Para ele, o que existe sempre são crescimentos, aprendizados e crescimentos. Tá? Ele aprende com aquilo que ele errou e cresce sempre mais. Ele vai para frente. Né? O esforço é um sinal de aprendizado. Às vezes a gente fica parado porque, não, vai dar muito trabalho, eu vou ter que fazer muito esforço. Mas o profissional que tem um pensamento diferenciado, ele pensa que isso vai levar ele a aprender mais, cada vez mais. E o feedback também é outra situação que a gente tem medo. Né? A gente não gosta de receber feedback negativo. A gente só gosta de receber feedback negativo. Então, o profissional de excelência, o novo profissional, ele pensa diferente. Ele sabe que os feedbacks, mesmo não sendo os melhores, levam ele a outro patamar. Que ele entende que aqueles feedbacks são para melhorar. Tá? E ele sabe também filtrar aqueles que realmente são feedbacks que servem para ele aproveitar para alguma melhoria, que ele sabe onde ele errou e se ele realmente está errando naquela situação, ou ele sabe aqueles feedbacks que estão vindo para ele só para derrubar, para realmente não estão vindo com uma situação para construir, né? Sem para derrubar. Tá? E os erros também. Né? Aquilo que eu falei. O profissional sabe lidar com os erros. Ele não tem medo de errar, porque ele sabe que o erro aproxima ele cada vez mais do sucesso. Ok? E como que você vai se encontrar com um profissional depois dessa jornada Exma? Falando em jornada Exma, nós teremos aí uma jornada muito fantástica. Tá? E essa, com certeza, vai ser muito melhor, porque essa é a primeira, a segunda sempre, geralmente é melhor que a primeira. Né? Mas nós vamos ter uma jornada Exma aí de 4 dias, em que a gente vai falar realmente quem é o veículo. Né? Acabei de falar para vocês sobre lançar o nosso míssil. Né? Quem são os veículos? Quem realmente é o combustível? E quais são as rotas, as trilhas? Né? Como construir essas trilhas de aprendizagem que eu falei para vocês, para fazer com que você alavanque, cresça na carreira e realmente se torne um profissional que não precise mais ter medo, ficar preocupado com o desemprego. Né? Então, depois dessa jornada de 4 dias, você vai ter todas essas informações para você, e eu acho que vão ser muito importantes, porque vão ser bem detalhadas aí o que a gente faz dentro do nosso curso. Tá bom? Então, um profissional, depois da jornada Exma, ele vai ser um profissional que tem esse espiral. Tá? Ele começa numa zona de curiosidade, ele não está numa zona de conforto. Ele está sempre curioso, sempre querendo conhecer mais. Ok? Então, a ideia é que a gente transforme você numa pessoa sempre curiosa, sempre preocupada em aprender mais. Ele vai para uma zona de preparação, de aprendizado. Né? Então, ele sai da zona de curiosidade, ele está curioso, e passa para uma zona de preparação, de aprendizado, onde ele vai aprender. Né? E depois entra numa zona de superação. E aí ele começa a se superar. Ele começa a se tornar uma pessoa antifrágil. O que é uma pessoa antifrágil? É uma pessoa resiliente, mas que cresce. Porque resiliente é uma situação em que você está passando por uma crise, você resolve aquela crise, você não se abate, mas você fica na mesma situação. Né? Você não cresce. O antifrágil não. O antifrágil, você passa pela situação e você consegue tirar coisas positivas para crescer. Okay? Pensem numa situação em que o bambu, por exemplo,
O bambu, ele é resiliente. Você toca o bambu, ele volta para a situação normal, mas ele não sai dali, ele fica naquela situação. Já o nosso músculo é diferente, né? Nosso músculo, ele está sempre crescendo. Quanto mais você exercita, ele cresce cada vez mais. Então, essa é a situação de frágil e a situação de um profissional diferenciado no mercado. Ok? E depois você entra numa situação em que você vai fazer os ajustes dos seus resultados. Né? Você vai analisar os seus resultados e vai entrar num ajuste de resultados. E, por fim, você entra numa melhoria contínua. E quando eu digo contínuo, é aquilo que eu falei. Você está tranquilo na sua carreira, porque você sabe que uma situação qualquer que aconteça com a tua profissão, e hoje nós sabemos que no mundo como nós estamos, acabou de falar, incerto, né? Uma profissão pode hoje existir, amanhã não. Um curso que você está fazendo na faculdade pode daqui a 2 anos, quando você terminar esse curso, se for um curso tecnólogo, né? Pode muito bem, as ferramentas já têm mudado, a própria mecânica da profissão já ter se mudado. Então, essas situações, você tem que saber se ajustar. E um profissional que tem uma melhoria contínua, que tem uma trilha de alternativas de carreira, que é um profissional multicarreira, ele sabe exatamente que ele tem outras opções para seguir. E, por fim, nós temos aí a nossa jornada Exma, né? O que você vai aprender nessa nossa jornada? Primeiro, que durante a sua jornada você tem que ter mentores. Mentores são fundamentais para te guiar. Okay? Mentores são importantíssimos. Ele tem que desenvolver habilidades. Você tem que adquirir vivência. É importante você adquirir essa vivência. Você tem que aprender e desaprender e voltar a aprender. Tá? Hoje não adianta só você aprender. Você precisa saber desaprender. Quantas habilidades nós hoje, com essa era louca que nós estamos vivendo, nós tivemos que desaprender para aprender coisas novas. Né? Você tem que transformar o conhecimento em algo realmente que você aplique o conhecimento. Tá? Conhecimento, gente, não é informação. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento é a junção daquilo que você recebeu como informação e aplica ela, coloca ela em ação, em alguma coisa realmente próspera. Tá? Aí você adquire conhecimento. Você tem que ter múltiplas competências, adquirir várias competências, é aquilo que eu falei para você. Se destacar com aquilo que você tem. Então, quando você está iniciando na carreira, não fica com medo. Se o cara chegou para você e falou assim, vai fazer alguma coisa que não é da área que você pegou, vai lá e faz. Tá? Por quê? Porque você está adquirindo mais competência, adquirindo mais áreas que podem ser áreas de interesse e que você não sabe. Né? Muitas áreas de interesse a gente descobre por acaso. Você tem que ter estratégias, né, e seguir a sua estratégia. Não adianta ter uma estratégia e essa estratégia você não segue. Então, a mesma coisa das trilhas de aprendizagem. Você tem as trilhas de aprendizagem, tem que seguir as trilhas. Tá? E fazer uma boa gestão das suas emoções. Importantíssimo, novamente, essa live de amanhã, porque ela vai falar sobre isso. Tá? Como você tem que ser um profissional, saber gerir suas emoções e as suas relações na escola, no trabalho. Ok? Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, serve para o pessoal que está na escola ainda e sabe que vai ter que chegar a um ponto de escolher uma profissão mais à frente, tanto para profissionais que estão já formados, estão querendo seguir à frente, pensando realmente em adquirir novas habilidades, novas competências. Ok? A escola, só para salientar vocês, é o melhor laboratório para você realmente começar a adquirir essas habilidades. Tá? Testar como é que você realmente vai se sentir com as competências que você está adquirindo. Né? Comunicação, saber vender sua imagem e uma série de outras. Essas competências, que são as competências soft skills, elas podem ser adquiridas na escola, né? Durante o tempo que você está fazendo o seu processo educacional. Ok? E o que nós precisamos realmente nessa situação? E que a formação Exma usa como pilar para ela. Né? Que você seja curioso, que você tenha empatia por aquilo que você escolheu na sua profissão. A empatia é muito importante para você realmente se engajar naquilo que você está
fazendo, que você seja experiente, né? Que você experimente sempre, tá? Experimentar, testar, errar, cair, levantar, ok? Fazer de novo, ok? E quanto mais cedo você começar, por isso que eu falo que vocês jovens estão até melhores agora, começar vocês agora do que uma pessoa que já está lá na frente, porque vocês têm como levantar, errar e levantar de novo, tá? E pedir ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, pedir colaboração, tá? E tudo isso a gente vai passar na nossa trilha de aprendizagem quando a gente estiver falando da nossa formação na jornada X, ok? Esses aqui são alguns ensinamentos que uma empresa fez, né? A Digital One. Ela fez uma pesquisa com várias indústrias, empresas, né, de vários segmentos. Aqui é mais da área de tecnologia, de software, né? E essa pesquisa, ela apontou por que os profissionais foram contratados e por que os profissionais não foram contratados, né? Mas isso eu vou deixar para vocês lá na jornada, tá? Porque é realmente fantástico você ver quais as lições que você pode tirar daquilo que as empresas falaram, do porquê não contrataram profissionais e do porquê contrataram. Tá? Então, a gente listou uma série de lições e lá na Jornada Exma você vai ter isso. Então, não perca a jornada, hein? Vamos nos inscrever aí. Logo, logo a gente vai mandar aí o dia, tudo informando, né, como se inscrever. E aí vocês estão convidados aí a participar dessa jornada com a gente. Ok? Aqui porque não foram contratados, né? Nós vamos falar. E, por fim, nós temos aí para vocês um depoimento que realmente mostra para vocês, tá, o que realmente nós podemos fazer por vocês. Ok? Então, preste atenção nesse depoimento aí, que é rapidinho. Vou só ajustar aqui. Está fugindo aqui. Travou. Um instante. Falei, ao vivo, né? Ao vivo dá esse probleminha. Vou ajustar aqui para que... Pronto, agora vai. Vejam se está saindo som aí, gente. Se não tiver, algum probleminha aconteceu. Coloquem aí no chat se está saindo som. Está saindo não, né? Coloquem aí no chat aí para a gente, pessoal, se está saindo som ou não. Eu acho que não está, né? Vamos seguir, então. Ok. A gente vai mandar por e-mail aí esse depoimento de um profissional que realmente chegou a fazer as trilhas de aprendizagem, chegou a evolução de um profissional requisitado. Hoje é um grande profissional e está sendo requisitado, não tem esse problema de estar realmente passando dificuldade com o emprego, ok? E para finalizar, uma mensagem aí sobre aprendizado, né? Nós precisamos realmente saber aquilo que a gente tem que aprender. A gente não pode ficar tentando aprender tudo, porque é muita coisa, nós vimos lá, é muita informação, é muito conteúdo, coisas que mandam para a gente tem que ter uma trilha de aprendizagem, a gente tem que seguir uma sequência de aprendizado, a gente tem que saber exatamente focar naquilo que precisa focar, né? Então, se informe daquilo que você necessita se informar para poder chegar a ser o profissional que você deseja, ok? Então, essa é a live que eu queria deixar. Eu queria dar uns parabéns para vocês por terem estado aqui, né, comigo até agora. Agradecer a todos que realmente participaram. Pedir desculpa pelo que aconteceu, né, se os problemas acontecem, mas a gente está melhorando.
com certeza isso vai melhorar e estaremos sempre melhores. Na jornada, eu espero que vocês estejam com a gente. Okay? Fiquem com a gente aí, porque a jornada vai ser fantástica. São 4 dias realmente que eu vou realmente mostrar para vocês com muito mais soltura, porque é a minha área, né? É a minha formação, o que a formação Exma vai levar vocês, e com certeza, eu tenho certeza que todos merecem ter um futuro muito melhor. Muito obrigado, parabéns aí